Bom dia, galera. Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar informações importantes sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Notícias hoje importantes para iniciarmos a semana, segunda-feira, aí, dia 17/6/2024. Então, vamos para as notícias, né? Primeiramente, quero agradecer a você que está aqui nos assistindo, que você possa usufruir do nosso canal aí. A gente tem tentado melhorar sempre de alguma forma, trazendo informações relevantes e importantes para vocês, torcedores vascaínos. Então, eu peço a você para que você nos ajude a atingir aqui, a nossa nova meta aqui, chegar aí a 1.500 inscritos, que é o que está aqui embaixo, e agradecer a você por tudo que você tem feito, porque já alcançamos aí os 500 inscritos, então vamos partir para a próxima meta, que eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar. Compartilhe com mais vascaínos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, porque a gente está aqui sempre para ajudar o Vasco e trazer notícias importantes para vocês, beleza? Vamos lá. Começando a notícia hoje aqui, a gente quer trazer para vocês nessa manhã a reunião que Pedrinho teve aí com o Coutinho, antes de trazer a notícia principal, que para mim aí é uma das mais importantes também da semana. Pedrinho teve reunião com o Coutinho no sábado e a reunião foi tida como positiva, tá? Vou trazer aqui a reportagem para vocês verem aqui que o GE.com publicou essa reportagem aí, aonde disse, né, sobre a questão do Vasco com o Pedrinho, beleza? Vamos ver do Coutinho com o Pedrinho, no caso, né? E o próprio Pedrinho, nas redes sociais do CRGV, compartilhou dizendo que a reunião foi positiva e que ele tinha conversado sim com o Coutinho. Vamos aqui pegar a tela aqui para vocês darem uma olhada, tá? Compartilhar essa tela aqui com vocês. Voltar para cá para ver como é que está essa situação. Beleza, deixa eu só mudar isso aqui rapidinho, para que fique melhor para vocês verem, tá? Vamos botar maior isso aqui para ler para vocês, valeu? Vamos aqui então dar uma lida agora nisso aqui. Notícia diz o seguinte: Pedrinho, presidente do Vasco, né, Pedrinho, diz, né, que se reuniu com representantes de Coutinho, conversa boa, né? Isso pela redação do GE no dia 16/6. O presidente do Vasco, Pedrinho, informou na tarde desse domingo que se reuniu com os representantes de Felipe Coutinho neste sábado. Em nota nas redes sociais, como eu disse, né, do CRGV, do Clube de Regatas Vasco da Gama, no Instagram, o dirigente disse que as negociações continuam. Ontem me encontrei com os representantes do Felipe Coutinho. A conversa foi boa e a negociação continua, diz a publicação. O posicionamento de Pedrinho foi feito após Edmundo, aliado e também ídolo do Vasco, afirmar em live em seu canal que as negociações entre o clube e Coutinho estão travadas porque o presidente não gostou das exigências feitas pelo jogador. Aqui continuando, a apuração do GE indicou que o Coutinho exigiu as contratações do volante Souza e do atacante Alex Teixeira. O último estava no clube no ano passado e desde a saída não vem jogando. Coutinho chegou a alinhar a saída do atual clube, o Aston Villa, na Inglaterra, mas o rompimento definitivo vai depender do avanço da negociação com a equipe carioca. O Vasco joga, no caso isso aqui foi a notícia antes do jogo, né? O Vasco jogou já com o Cruzeiro e acabou empatando em casa, beleza? Vamos aqui agora para trazer para a gente aqui, para a gente entender o que acontece. Edmundo falou no seu canal, como disse ali, que as negociações estavam travadas e Pedrinho fez questão de vir até as redes sociais dele, né, dele não do clube, e trazer a seguinte notícia: olha, a gente está negociando com o Coutinho e fontes diretas aí também próximos aos jogadores disseram que a conversa foi super importante e que não havia tom de exigência para o Souza vir e que em nenhum momento até agora o Coutinho pediu o Alex Teixeira, beleza? Fique claro isso, segundo as fontes trouxeram. Eu, Leonardo, acredito que talvez o Coutinho tenha pedido um time competitivo sim, porque é isso que está sondando. E eu também, se fosse um jogador do nível dele, eu ia querer saber se o Vasco vai contratar, quem que vai contratar, porque não tem como ele terminar a carreira dele aqui no clube, fazer um contrato de 3 anos, talvez, com o time mediano ou com o time do jeito que está. Então, assim, ele precisa de contratações. Souza, sim, foi um pedido do Coutinho, mas não uma exigência. Então, assim, a gente tem que entender e tomar cuidado com as situações para a gente não atrapalhar as negociações, porque uma palavra maldita pode trazer consequências sérias para isso, né? Certo é que Coutinho, sem dúvida nenhuma, está aguardando algumas exigências, assim, algumas, não digo nem exigência com o Pedrinho, mas tipo assim, Pedrinho, olha, para eu vir, me garante isso aqui,
porque eu preciso jogar com um time, né, razoavelmente bom, um time que dê para competir. O Coutinho teve chance de ir para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro procurou ele, mas ele disse: não, eu quero o Vasco. Botafogo sondou a situação dele, Flamengo também sondou a situação dele, mas o Coutinho vem para o Brasil e quer o Vasco. Agora depende tudo aí das próximas negociações. Eu acredito que nesse início de semana, hoje, segunda-feira, mas que a gente vai ter alguma resposta positiva aí. Leonardo Baran, no seu Instagram, disse que talvez a estreia do Coutinho esteja programada para o jogo contra o Corinthians, né? Enfim, cada um traz uma notícia. A esperança nossa é que o Coutinho realmente venha. A gente viu a dificuldade que foi no jogo de ontem, de ter no meio campo. O JP Murilo ali até jogou bem, mas no segundo tempo sentiu essa pressão, não pode ficar num moleque novo desse. E, enfim, a gente precisa, sim, de jogadores de alto nível, não só de meio campo, mas também de volante, de ponta. A gente está precisando de um grande zagueiro. Então, assim, eu acho que pelo menos em umas 4 ou 5 contratações no meio do ano vão resolver a vida do Vasco dentro desse contexto de jogadores que sejam aí de alto nível, beleza? Então, acredito que o Pedrinho vai fazer isso, mas até para poder fazer uma comparação e, teoricamente, mostrar que ainda está bem, o Pedrinho foi lá e falou que realmente teve reunião com o Coutinho e que a conversa foi muito produtiva. Agora, eu acredito que o Pedrinho, em momento nenhum aí, pelo que as fontes disseram, também não gostou do que o Coutinho disse, né? Pelo contrário, ele está fazendo de tudo para atender todas as exigências do jogador, porque ele sabe que o jogador é um ídolo e ele voltando para o clube vai agregar demais aí, beleza? Segunda notícia aí para vocês aí, 777 tem aí em sua mão uma proposta de 600 milhões para vender para um fundo que não foi revelado ainda. Porém, tem um porquê aí agora da 777 não querer vender. Vamos ler aqui, que está aqui no canal, aqui, né, na página, né, na internet, deixa eu ver aqui, do Notícias Vascaínas, acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada para você, eu vou compartilhar a tela aqui para você ficar ligado também, né? Então, assim, a gente vai trabalhar sobre isso aqui. Vamos lá, aqui no Net Vasco, beleza? 77 Partners teria recebido proposta de 600 milhões para vender sua parte nas ações da SAF, beleza? Vamos dar uma lida nisso aí, para a gente ficar ligado. Isso no dia 15, no sábado, né? A 77 Partners tem em suas mãos uma proposta de 600 milhões para vender sua parte nas ações da SAF do Vasco. A Super Rádio Tupi foi quem levantou as informações, disse que um grupo, né, apurou que um grupo, ainda não conhecido até o momento, já apresentou os valores para a empresa norte-americana, para que abra mão de sua participação no futebol vascaíno, mas que a oferta encontra resistência. Qual o motivo? Pasmem vocês, a 777 pretende levar a briga judicial com o clube até onde conseguir. De acordo com as informações apuradas, a 777 aceitaria vender suas ações na SAF do Vasco por 70%, né, 70% por 600 milhões. Desde sua chegada, há quase 2 anos, a empresa norte-americana já investiu pouco mais de 310 milhões no clube. Mas mesmo com uma boa oferta como essa na mesa, a venda encontra resistência interna. Afinal, no entendimento dos sócios, aceitar a oferta e deixar o Vasco definitivamente seria uma espécie de confissão de culpa e demonstraria fragilidade diante de outros credores. A situação da empresa levanta preocupações pelas denúncias que chegam dos Estados Unidos e da Europa. Na justiça norte-americana, a holding é alvo de processo por parte de fundo inglês que exige receber 10 bilhões do fundo de Josh Wan, que atuava como CEO da 777. O cenário é parecido na Europa, onde a empresa é dona da Stade Ligier, da Bélgica, acusada de não pagar quase 20 milhões ao clube. A empresa teve seus bens bloqueados no país, também por decisão judicial. Dessa forma, a 777 pretende dobrar a aposta em sua briga judicial com o clube. Ela garante que tem cumprido com todas as suas obrigações junto ao clube. Por outro lado, o Vasco sustenta argumento contrário e garante que a empresa não tinha condições de continuar gerindo o futebol. Atualmente, ele segue sob o comando da associação por conta de uma liminar impetrada pelo juiz aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Galera, essa situação aqui já é mais complexa porque a 777 não vai aguentar ficar muito tempo nessa situação de não vender o clube. Por quê? Quanto mais tempo passa, mais dívidas aparecem, menos valor a 777 vai conseguir no Vasco, tá? Não é pelo Vasco, é pela 777. Imagina você
comprando um ativo ou comprando um carro, e esse cara fala para você, olha, eu vou te vender o carro, mas está na justiça. E aí esse carro vai passando tempo, vão passando os anos, o valor desse veículo seu vai caindo, certo? É a mesma coisa a questão da 777. Aqui, a 777, se não vender para esse fundo que eles estão querendo vender, ou que surgiu a possibilidade aí na notícia, segundo a Rádio Tupi, eles vão acabar ficando com valores menores. Então, assim, eles vão chegar num nível de dívida tão grande que eles vão ter que vender o Vasco para um fundo no valor que eles precisarem. Um exemplo, hoje são 600 milhões, ele tem a proposta na mão, pode vender. Mas se não acontecer pelos 600 milhões, com certeza, daqui a pouco se oferecer em 300, 200, na minha visão, eu acho que a 77 vende devido tamanha dívida que eles têm aí pelo mundo afora. A situação é bem complicada. A 777 está sendo envolvida em vários processos, como a própria reportagem diz, como eu já disse aqui em outros vídeos, mas, enfim, essas são as notícias da semana. E uma outra notícia que ontem o Álvaro Pacheco, perguntado pela pressão que ele está sofrendo por 3 jogos e 1 ponto apenas, se ele ouviu, né, dizer sobre a volta do Ramon Dias e se isso o incomodaria. Ele disse o seguinte, abre aspas, todo treinador deve estar pronto com suas malas, né, deve estar com suas malas prontas, ou seja, independente do momento que o Vasco está vivendo, ele está pronto para ou ficar ou sair. Na minha visão, foi isso que ele disse. Outro ponto da entrevista coletiva que você encontra aqui no nosso canal, no vídeo de ontem, né, ele disse o seguinte, olha, a gente vai trazer aqui a seguinte pergunta, a seguinte resposta para vocês. Perguntaram ele sobre o Galdames, e ele disse que o Galdames foi fantástico na partida. Sinceramente, eu não sei qual partida que o Álvaro Pacheco está vendo, porém, eu acho que o time melhorou sim, tá? Do último jogo para esse, não sofreu gols, povoou mais a área, as linhas andaram compactadas. Agora, teve um rendimento fantástico? Eu acho que o Galdames não teve. Jogo seguinte, a gente vai estar sem o Verratti, então possivelmente seja o Clayton ali na frente, e a gente vai ter aí contra o Juventude uma partida de confronto direto, tá? Direto na zona da degola, beleza? A gente hoje só não entrou na zona de rebaixamento devido à vitória do Botafogo aí em cima. Não lembro, mas tipo, foi ali, estava ali a vitória do Botafogo de virada, né? O Botafogo faz ali, estava perdendo de 1-0, vira para 2-1 e aí nos livra, né, da questão do rebaixamento aí, da zona de rebaixamento. A gente precisa urgentemente somar pontos. Hoje a gente somou 1 dentro de casa, foi uma vergonha, tá, pelo que aconteceu, sim, não no jogo em si, mas você aceitar a pressão do Cruzeiro e você não ganhar do Cruzeiro em casa, ou seja, hoje deu pouco mais aí de, se eu não me engano, foram 10 mil torcedores, acho que nem isso em São Januário hoje, nem isso deu em São Januário hoje, 7 mil torcedores mais ou menos, o estádio que está acostumado a botar 20, a lotar, então os torcedores estão sentindo bastante. Se Álvaro Pacheco não der resultado, sem dúvida nenhuma o Pedrinho vai agir com isso aí, vai sair o Álvaro Pacheco e volta o Ramon Dias, que está sob contrato, tá? O Ramon Dias não saiu do Vasco ainda. Então essas são as notícias de hoje. Vamos aguardar amanhã aí os próximos capítulos do que vem pela frente, beleza? Então, peço a você para que você se inscreva aí, que você ative os sininhos, que você deixe seu like, compartilhe com outras redes sociais de vocês, compartilhe nos grupos de WhatsApp de vocês e nos dê a chance aí de crescer aqui no YouTube. Tenho certeza que vocês irão gostar. Fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas, beleza?